Relacionamentos tóxicos. Um assunto que tem sido muito comentado nas redes sociais, mas que nem todos vivenciam ela ou vivenciaram de alguma forma. Eu quero abrir para vocês aqui um pouquinho da minha história e poder de alguma forma te ajudar, a você que está enfrentando isso, tentando sair dessa situação e não tem conseguido. Eu vivenciei isso. E existem alguns sinais que você pode ficar atenta. E esses sinais vão te direcionar a você tomar o rumo da tua vida, a você se sair o quanto antes. E não esperar e não adiar mais. Enquanto eu adiei, mais as coisas foram se tornando difíceis, sabe? Então, procure dar uma olhadinha nesses sinais que eu vou comentar aqui com você e tome uma atitude urgente. Eu me chamo Luciana e para mim é uma alegria poder estar compartilhando com você um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha história e poder te ajudar de alguma forma. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento tóxico, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre a minha vida. O que aconteceu um pouco antes. Eu estava casada há 26 anos e durante esse tempo foi um relacionamento de altos e baixos, como muitos relacionamentos, né? Mas chegou um momento em que eu fiquei totalmente cega e porque queria viver uma paixão. Sonhos de mulheres, né? A gente acha que por a gente estar por estar tudo parado, por estar tudo normal, a gente acha que tem que ter aquela paixão, aquele romance de novelas, de filmes, né? E na verdade o casamento não é isso, né? O casamento não é um conto de fadas. Mas como eu fiquei cega e já tinha passado muitos anos, eu tinha tido algumas tentativas de separação e não tinha conseguido. Isso depois eu vou contar em outra história pra vocês. E até que meus filhos cresceram e eu comecei a pensar, meu Deus, síndrome do ninho vazio. Eu vou ficar só eu e ele. Meus filhos estão se saindo de casa, estão construindo as suas vidas. E eu não sinto amor por ele, né? Eu sempre achava que eu não amava meu marido. E com isso, em outro vídeo eu vou detalhar mais sobre isso pra vocês. Mas hoje eu quero colocar aqui que eu resolvi viver em uma paixão, que eu ainda não sabia qual era, né? E assim que eu me separei, eu estava decidida a encontrar alguém em que eu seria feliz, que é o que normalmente as mulheres pensam, né? Eu preciso encontrar alguém para ser feliz, alguém que me faça feliz. Isso é total engano. Pode até acontecer durante um tempo, mas ninguém é perfeito. Foi quando, assim que eu me separei, imediatamente, que foi mais um erro, eu entrei naquelas redes sociais de relacionamentos e conheci uma pessoa. Eu não sabia nem o que era aplicativos, essas coisas, gente, eu nunca tinha conhecido nada disso. Nunca tinha tido outros relacionamentos além do meu ex-marido. E aí eu me joguei de cabeça nessa relação. Na verdade, a gente acha que sabe, a gente acha que conhece, e a gente acha que é o príncipe encantado. E a situação piora ainda quando a gente está cega e carente. É por isso que as pessoas falam tanto, cuidado com a carência. Cuidado se você está só, cuidado se você acabou de se relacionar com alguém, porque a tendência do próximo relacionamento fracassar é muito grande,
porque você está jogando naquela pessoa sem às vezes perceber todos os seus sonhos, expectativas. E aquela relação tem que ser tudo para você, tudo que você precisa, tudo que vai te satisfazer, aquela coisa bem egoísta, sabe? E aí você joga naquela pessoa realmente tudo que você sonha. E aí já está começando errado, né? Porque pra gente ter uma relação saudável, a gente precisa estar bem, estar saudável, estar inteira. Não existe esse negócio de a metade da laranja, um completar o outro, gente, isso não existe. E quem passa depois por um relacionamento tóxico enxerga isso, não tem esse negócio, sabe, de você tá preenchido e o outro tá preenchido, e os dois se completam, e um quer fazer o outro feliz, quer o bem do outro, né? Enfim, hoje o assunto que eu vou querer abordar aqui com você são alguns sinais que eu vivenciei e que eu fui vendo, enxergando, né, ao passar dessa relação que durou 3 anos. E desde o início, desde os primeiros momentos, desde os primeiros dias de contato, eu fiquei um tempo afastada, namorando por vídeo. E quando passamos a nos conhecer pessoalmente, desde o início, tudo dava errado. Tinha aqueles momentos maravilhosos, que durava pouco, e depois tudo desandava. E eu acredito que você já saiba disso, porque isso é algo que acontece com todos os relacionamentos tóxicos. A gente termina num momento, e aí passa um tempo, sofre, depois volta aquela tudo de novo, e não consegue estar separado, e aí vem aquela euforia, e aí retoma tudo de novo, e depois você, de dias, você já enxerga que não vai sair daquilo e que é a mesma. Eu vou começar aqui para você a falar a primeira coisa que eu percebi que é fundamental, né, que é a falta de paz. A gente sente que a gente não tá tendo paz, tudo em volta parece que tá desandando, que tá incomodando, que tá dando errado, fica sempre aquela aflição interna, sabe? Mas mesmo assim, a gente continua. Bom, mas normalmente quando nós estamos vivendo um relacionamento desse tipo, a última coisa que a gente faz é orar, né? A verdade é que no momento da dor, do sofrimento, a gente clama a Deus, a gente grita por Deus, a gente chora, se desespera, mas a gente não tá na realidade vivendo com Deus, a gente não tá caminhando com Ele. Então a gente passa a não nem sequer perguntar para Ele se aquilo é pro nosso bem. Até porque se a gente perguntasse, a gente ia saber de cara, e eu vi de cara que não é, né? E isso acontecia comigo. Eu me desesperava, chorava, implorava a Deus por ajuda, pedia sinais, e Ele me dava todos os sinais, que são esses sinais que eu tô colocando para vocês. Me alertava e me mostrava de todas as formas. Eu pedia inclusive sinais de forma clara. Deus, se não for para mim, faz isso, isso, isso. E Ele fazia. E ainda assim eu continuava. Porque na nossa mente a gente colocou que a gente ama aquela pessoa, que é tudo na nossa vida, que a gente não tem ninguém. E aí a gente passa a não conseguir ouvir nem enxergar nada à nossa volta. É uma cegueira realmente. Então, nesse primeiro passo, né, o que eu colocaria para você era, acima de tudo, fale com Deus, coloque Ele na sua vida, pergunte se esse relacionamento é vindo dele para a sua vida, se vai te fazer crescer, né? E então é realmente, em primeiro lugar, orar. E se você não faz isso, ao menos escute quem está na sua volta, os seus amigos que querem o seu bem, os seus familiares, enfim. É um primeiro passo que é de suma importância. O segundo passo são algumas resistências que costumam acontecer, né? São coisas que acontecem assim de uma hora para outra e que você pensa, poxa, tem alguma coisa que está
como se estivesse me impedindo de eu ir, impedindo de eu fazer, ou impedindo de eu voltar. São as chamadas resistências, e essas resistências são colocadas por Deus na sua vida para te livrar, para te mostrar, não é o caminho, não é por aí, não vai. Então, para que você perceba essas resistências, você precisa estar atenta a todos esses sinais. Muito importante que nesse momento você não tome atitudes precipitadas, como muitas pessoas no desespero, vamos casar, né? Depois de casar tudo muda, né? Então não caia nessa armadilha. Bom, e existe aqueles sinais que são um pouco mais claros, mais diretos, que eu não chamo nem de sinal, né? Mas eu vou colocar aqui que certamente você que está no relacionamento tóxico está vivenciando isso, que são as grosserias, os palavreados, palavrões altos em todos os sentidos, maus tratos também em todos os sentidos, não só físico, colocar você sempre para baixo, te humilhar, enfim, reações, do nada você tá na rua e a pessoa se irrita com alguma coisa que você falou e ela taca as coisas no chão, ou larga o seu braço com força, que as pessoas até olham assim, meu Deus, né? E ainda assim, aí você se cala, fica ali na sua, como se estivesse com medo mesmo, né? De a pessoa piorar ali na rua e chamar atenção. Mas você vai, continua e depois tudo passa, tudo muda com algumas palavrinhas e tal, né? E na verdade não muda. Sempre aquilo acontece, sempre vai acontecer, né? E é uma coisa que é uma realidade que você precisa colocar na sua mente. Não vai ser diferente com você. Isso acontece. Uma relação tóxica é assim com todo mundo. A pessoa não vai mudar porque você quer que ela mude. A pessoa não vai mudar de caráter, de personalidade, porque você quer que ela mude. A pessoa, quando ela ama e ela enxerga que aquilo é um mal que ela precisa mudar dentro dela, ela mesma, ela tem a consciência e imediatamente ela muda, sem você pedir. Porque ela tem a consciência de que está lhe causando dano de alguma forma. No relacionamento tóxico não existe isso. A pessoa, você fica pressionando a pessoa a ser o que ela não é. E isso não vai mudar. Nem depois de você casar, o meu amor vai fazer com que a pessoa mude, seja diferente. Não vai. Não vai. Eu depositei nessa pessoa um amor que não existe, assim, é um amor realmente de novela, de filme, sabe, aquela coisa, e não era amor. Hoje eu enxergo, hoje eu consigo enxergar isso, porque vendas foram tiradas dos meus olhos e eu vivenciei as situações, então eu consigo ver que não era amor. Mas você que está assistindo o vídeo, você não consegue provavelmente ainda. Então você acredita que vai mudar, e é aí que as mulheres entram em ciladas, porque elas vão, casam com uma pessoa dessa forma, a pessoa muitas vezes até muda por alguns instantes em algumas coisas, e aí depois ela vai e volta tudo de novo, porque aquilo era só um teatro, não era real. E uma mudança genuína, que vem de dentro, sabe? Ela acontece ali e pronto. Não é uma coisa momentânea, entende? Sabe aquela história que a gente aprende na Bíblia, a gente aprende com Deus, de que a árvore, quando ela é boa, ela dá bons frutos? E isso é real. A gente pode pegar isso e colocar em prática nesse momento que a gente está vivendo. E aí você passa a ver que o caráter de alguém, ele é percebido desde o início, nos pequenos detalhes, sabe? Você consegue ver como é que ele se relaciona ou se relacionava com amigos, parentes, como é que ele cuidava dos pais, como é que ele age no trabalho, ele trabalha, ele é responsável, ele tem equilíbrio em todas as áreas da vida. Então, tudo isso você consegue perceber, sabe? Duas pessoas saudáveis se relacionam, tudo é diferente.
E depois eu quero fazer um vídeo falando sobre o relacionamento saudável, né? Mas só abrindo um parêntese, vocês crescem juntos. Os dois empurram juntos o relacionamento, sabe? É aquela história da pedra que tá descendo e só um fica empurrando e forçando sozinho, tendo todo o esforço, e o outro não faz nada, não tá nem aí. Uma hora tá bom, uma hora não tá, uma hora quer fazer, outra não quer, enfim. Um relacionamento saudável, os dois caminham juntos, os dois amadurecem, os dois crescem, os dois querem melhorar, os dois querem estar juntos em todo instante. Enfim, é algo bem diferente e eu tenho certeza que você sabe disso. Bom, outra coisa que acontece de forma muito sutil, que a gente não percebe e que é um dano muito grande, é a quebra da nossa identidade. Infelizmente, nós vamos deixando de ser quem somos, pensar como nós pensamos, nós passamos a fazer tudo o que a pessoa quer, do jeito que ela quer, mudamos de todas as formas, deixamos de usar muitas vezes as roupas que usamos, falar do jeito que falamos, comer do jeito que comemos, e assim nós vamos perdendo o nosso eu, porque aquela pessoa quer nos transformar do jeito que ela quer. E na verdade, um relacionamento saudável, a pessoa ela engrandece as nossas qualidades. E quando existe algo que não está bom para os dois, eles sentam juntos, colocam ali como é que a gente pode resolver junto essa situação, e é bem diferente. E eu vou te dar alguns exemplos mais precisos com relação a isso, para você entender melhor. Que aconteceu comigo, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa ciumenta. E as coisas que a pessoa fazia, é claro que não eram benéficas, é claro que não eram corretas. E, por exemplo, você está em contato com outras pessoas ou falar com pessoas em redes sociais enquanto está se relacionando com você. Será que isso não geraria ciúmes? Eu não digo que isso seria ciúmes, mas antiético. É totalmente antiético. E isso não é porque a pessoa é ciumenta. É algo que não pode acontecer. Não pode continuar, né? Então, se você vai num restaurante, a pessoa tá ali paquerando na sua frente, ou se exibindo, ou se você... Enfim, sempre tem essas situações em que a pessoa vai colocar pra você, você é muito ciumenta, você é louca, e aí começa a te chamar de louca. Pra você colocar na sua mente, você ficar sem entender, sem saber, será que eu tô louca mesmo? Mas eu vi, a pessoa fez, a pessoa falou, a pessoa... Sabe? Então, tem as provas, mas ele consegue, ou ela consegue, fazer com que você fique em dúvida se aquilo é real, se realmente sou eu que estou imaginando coisas, né? E por muitas vezes isso acontecia comigo e eu tentava mudar, não, eu vou me esforçar para não ser ciumenta, né? Então eu vou não dar ouvidos a isso, não dar ouvidos àquilo, hoje vai ser tudo tranquilo. E a pessoa continuava a fazer situações em que eram constrangedoras. E gente, isso não pode acontecer, isso não é amor, isso não é cuidado com você. Você precisa enxergar. Não é porque a pessoa, ai não, mas ele tem problema, não, ele vivenciou aquilo. Não, gente, não é isso. Não continue mais cega nesse problema. É engraçado que eu sempre fui uma pessoa muito calma, muito tranquila, de falar baixo, não gostar de gritos e tal. E nesse relacionamento, a pessoa conseguia fazer com que eu me sentisse como se eu fosse o oposto do que eu realmente era, ou seja, olha aí a questão da identidade, né? Sempre a pessoa me irritava de alguma forma
ao ponto de eu me desesperar e chegar a gritar, ou chegar a ter atitudes assim, que eu pensava, meu Deus, isso sou eu? E na verdade, isso é uma consequência do seu desespero, do seu momento de que você está ficando perdida. Você está sem saber mais o que fazer, que atitude tomar, sabe? Uma coisa que aconteceu também comigo, eu fui percebendo mentiras, mas fui fingindo que eu não via as mentiras. Assim, era como se eu não visse, né? Mas bem mais na frente eu fui vendo que a pessoa de alguma forma mentia para mim. E eu não entendi o porquê. Claro que eu não vou expor aqui coisas que a pessoa fazia de uma forma mais profunda, mais até porque não seria ético da minha parte, mas eu posso colocar aqui para vocês coisas do tipo, um exemplo, se a pessoa ela fumava e ela dizia para mim que não fumava, né? Logo que eu conheci, não fumava, não bebia, né? Era totalmente diferente, né? E depois de um tempo aparecia para mim com um cigarro, ou ela precisava estar sozinha naquele dia porque era o momento dela e ela precisava beber ou alguma coisa do tipo, né? E com o passar do tempo foram surgindo outras coisas e mais outras coisas, enfim. Deus nos dá tantos sinais. Eu tenho certeza que Ele te dá os sinais de forma clara. E você continua insistindo porque você acredita nesse sentimento que está aí dentro de você. Mas isso não é bom para você. E por mais que esse sentimento exista, por mais que realmente você sinta, que eu não duvido que você sinta, não é para você. Se essa pessoa não se decidiu mudar de forma radical nas coisas que realmente são destrutíveis para essa relação e que realmente te destroem, é porque ela não tem sentimento por você. Teve um período que eu comecei a ouvir muitos vídeos sobre isso, sabe? Sobre esse assunto. E eu ouvia psicólogos e eu ouvia mulheres e pessoas falando que tinham passado por uma situação. E uma coisa que me deu muita força naquele momento foi quando se falava de o período do descarte. Eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre isso. Que é o descarte final. É quando você tem lutado tudo, muito, você tem feito de tudo por aquela relação sozinha. Você já mudou em todas as formas, você não tem mais o que fazer. E aí quando você é outra pessoa, que você tá, sabe, quando a gente vê até aqueles desenhos, né, a cara afundada, deprimida, pálida, sem se cuidar, tudo é a outra pessoa, então você não tem mais vida. E aí chega num ponto em que o outro, aquela pessoa conseguiu o que ela queria, digamos assim, te derrotar, te destruir, te colocar num ponto em que você não vive mais sem ele. E aí chega o ponto do descarte. Nossa, gente, isso foi terrível para mim. Isso me deu uma força, não, eu não posso deixar chegar nesse ponto. Porque se eu chegar nesse ponto, eu vou estar no fundo do poço, eu não vou conseguir sair. Eu não vou conseguir mais, eu vou estar destruída, como é que eu vou me reerguer? E aí eu me separava, e aí eu conseguia ficar muito tempo longe. Mas, de alguma forma, a pessoa vinha com aquele amor, com aquele romance, aquela coisa, tudo vai ser diferente, tudo vai mudar, eu vou fazer isso, enfim. E não era só por mais uns dias e umas semanas e depois voltava tudo de novo. Era só aquela história do love bomb, né? Que no início vem com tudo e aquele amor de novela extraordinário. Mas é só no início, só por um tempinho. Às vezes não chega nem uma semana. Que no meu caso não passava de dias, né? Eu conseguia ver que não havia mudança, que não ia ter como. E ainda assim, gente, com tudo isso,
em 3 anos, com todas essas idas e vindas, com todas essas coisas claras, sabe? Gente, eu fiz de tudo. Levei a pessoa para a igreja, tentei converter a pessoa, li a Bíblia com a pessoa, orava com a pessoa. Eu fiz tudo que eu podia fazer, participei de grupo de casais, sabe aqueles grupos, aquelas células de casais, e as pessoas ficavam pasmas, me perguntavam: o que você quer num relacionamento assim, que tá só te puxando para trás? E aí eu me afastava, me engajava nas coisas da igreja, começava a avançar, começava a conhecer amizade, fazer amizades e estar junto com mulheres de Deus e tudo. E aí, um mês depois, aquela coisa me puxava para trás de novo, minha vida desandava tudo de novo. Até que chegou um ponto em que eu precisei dar um basta, mesmo que aqui dentro não estivesse gritando ou dizendo que não fizesse, enfim. Era preciso, era necessário dar um basta, porque não ia mais mudar. Eu não tenho mais 20 anos, nem 30 anos, nem 40 anos, enfim. E isso tudo, onde é que eu ia, como é que eu ia me curar para poder começar algo novo com alguém? E sabe, com todas essas idas e vindas, de eu tentar me engajar na igreja, voltar a buscar Deus e começar a crescer e depois voltar tudo de novo atrás, eu acredito que como eu comecei a dar uma brecha para Deus na minha vida, realmente, Deus começou a agir na minha mente, no meu coração. Eu comecei a realmente colocar Ele na minha vida. E à medida que eu voltava ao relacionamento, eu sentia falta do que eu estava vivendo com Deus. Poxa, eu estava crescendo. Comecei a analisar, sabe? Deus clareou a minha mente. E foi só assim que eu consegui me libertar. E estou conseguindo me libertar a cada dia, porque eu ainda estou no processo. E vão se passando os meses, vão se passando o tempo, e no início é muito doloroso, é muito difícil. Mas sabe, você tá ali buscando com Deus. É bem diferente do que você tá tentando fazer sozinho. Sozinho tudo é mais difícil, sozinho a gente não consegue. É por isso que existe a igreja. Não porque as pessoas que estão na igreja são santas, são puras. Não. Mas porque Deus nos mostra que a igreja, que foi criada por Ele, igreja não são 4 paredes, são pessoas, somos nós, que nos reunimos num ambiente e ali nós nos ajudamos. É para nos ajudar uns aos outros, para quando um cair, o outro levantar, para você, quando estiver precisando ouvir uma palavra, você vai estar ali, vai estar te fortalecendo. E isso me ajudou demais. Porque imagina, você sozinha em casa, triste, chorando, sofrendo, com aquela coisa na mente de que você ama, de que não consegue viver sem. Como você vai conseguir? Não consegue. A última vez que eu tive contato com a pessoa, que eu cheguei ao absurdo, no desespero, de propor: vamos nos casar. Se a gente se ama, vamos nos casar. Né? Você sai da sua cidade e arruma um trabalho, e a gente faz assim, faz assado. E eu percebia que a pessoa meio que se animava e meio que não se animava, andava um pé para frente, um pé para trás. E aí foram um pouco tempo, eu percebi: não vai continuar, não vai andar, não tem como, não adianta eu insistir. A pessoa já deu sinais de que vai continuar do mesmo jeito. E aí eu pensei: se eu andar para trás de novo, eu não vou sair mais disso, vai ser sempre isso. Então me doeu muito, eu chorei muito, e às vezes ainda relembro, sabe, é uma luta constante. À medida que o tempo vai passando, você vai... Sabe aquela história? A gente não esquece, mas a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que realmente foi a melhor decisão. E como a nossa vida precisa de que nós
façamos as melhores escolhas e tomemos as melhores decisões. Eu digo para você, se eu pudesse voltar atrás, nossa, é tão ruim essa frase, né? Mas se eu pudesse voltar atrás, eu tinha insistido mais no meu casamento, na minha família, e não pensado só em mim. E não sido egoísta em pensar só na minha vida, na minha felicidade, que não conduziu a felicidade nenhuma. Nenhuma paixão, nenhum homem, nenhuma mulher vai nos fazer feliz. Porque isso está dentro de nós. E nós precisamos buscar isso dia a dia em Deus. E eu estou vivendo nesse momento que é aquela fase da solidão. Tem gente que chama. Nós precisamos viver solitude, né? Usa essa palavra. Estar cheios, preenchidos por nós mesmos. Não. Eu estou passando pela fase da solidão. E Deus quer que eu vivencie essa fase. E não me preencha com outras pessoas. E eu vou fazer, eu quero muito que você escute o próximo vídeo, onde eu vou estar falando sobre esse assunto, que é uma continuação desse, é um complemento, que é a segunda fase onde a gente passa, né? Que é o momento em que nós estamos sós. E agora? Eu terminei o relacionamento, consegui vencer e estou passando pela fase da luta e de estar só. E aí muitas vezes a gente fica naquela busca desenfreada, não preciso arrumar alguém, não precisamos naquela busca desenfreada de que nós precisamos encontrar alguém para preencher aquele vazio, aí porque eu só vou esquecer aquela pessoa se eu tiver outra. Não, não é assim. Você precisa ser curada, você precisa ser tratada. E eu te convido a ficar comigo no próximo vídeo, que eu vou falar sobre solidão, todo esse momento, essa fase que é importantíssima para a gente conseguir nos fortalecer e continuar seguindo em frente de forma saudável na nossa vida. Eu queria te convidar, não saia desse vídeo sem deixar sua curtida. Às vezes a gente esquece, mas é a única forma que o YouTube entende de que o vídeo é importante para ele passar para outras pessoas. E se você considera isso, deixe sua curtida. Se ficou alguma dúvida com relação ao vídeo, deixa um comentário, uma pergunta para mim, eu vou ficar muito feliz. E encaminhe essa mensagem para outras pessoas. Fica com Deus e medite nisso.